Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar rapidinho sobre um tema que vem aí borbulhando nos últimos dias, né, na mídia de forma geral, que é o caso do Pedro no Flamengo e principalmente depois da coletiva que o Felipe Luiz deu pós-jogo Flamengo e São Paulo nesse final de semana, que o Flamengo venceu no Maracanã, tranquilo assim, não foi nada relacionado à crise em campo, só que ele deu uma entrevista bem dura, né? Assim, bem educada, mas bem dura e bem diferente do que a gente normalmente vê no futebol, né? Muitas vezes você vê, mesmo quando tem um jogador mal ou fazendo corpo mole e tudo mais, o técnico dá uma passada de pano, né? Pelo menos em público, na frente das câmeras, fala que vai se resolver internamente, não sei o que lá, e fica por isso mesmo. Nesse caso foi bem diferente. Felipe Luiz foi muito direto, ele foi muito enfático no que falou, não mediu as palavras, falou exatamente o que ele pensa, só que ainda manteve educação. Não foi um ataque pessoal, não foi nada disso. Foi um ataque profissional ao que o Pedro, ao que tudo indica, não está entregando nos treinos. E por isso não consegue performar também quando entra em campo. Bom, para dar um panorama geral, né? Essa situação do Pedro, ela vem desde que ele se recuperou aí da lesão que ele teve no LCA no ano passado, ficou aí por volta de uns 7 meses fora, até se recuperou bem antes do esperado, que normalmente é de 10 a 12 meses, né? Voltou cedo e aí a expectativa era de qual? Bom, ele é um dos melhores centroavantes do país, se recuperou rápido da lesão, vamos dar mais um tempo, é claro que é natural, às vezes demorar um pouco mais, um mês, 2 meses, mas uma hora ele vai acabar pegando e vai voltar a ser titular no Flamengo. Não foi isso que a gente viu. Pedro volta de lesão, não consegue performar da mesma forma, claramente muito abaixo fisicamente, questão de ritmo, questão de performance em campo. Até fez um gol ou outro, mas era outra rotação. E aí o tempo foi passando, passou-se um mês, passou 2 meses, veio o Super Mundial, ele até teve oportunidades de mostrar o futebol dele, só que não conseguia. E aí, com o tempo passando, surgiram-se muitas dúvidas. Onde é que tá o problema, né? O problema tá no Pedro, que não consegue voltar a ter um nível físico necessário para performar no mais alto nível, que é o Flamengo pede hoje, ou o problema tá no Felipe Luiz, que não consegue montar um time que jogue com o Pedro. Porque é importante lembrar que quando o Felipe virou técnico do Flamengo, o Pedro já não estava mais no elenco. Então, desde o ano passado, o modo de jogo, né, que ele propõe não inclui um centroavante com as características do Pedro. E isso não mudou até a volta do próprio Pedro, porque a gente não tem outro, né? O Flamengo não tem outro cara que tem as características do time. Bruno Henrique joga de maneira diferente, o Juninho joga de maneira diferente, qualquer um que faça essa função de camisa 9, né? Não tem a questão do corpo, do pivô que o Pedro tem. Enfim, tinha-se muito essas dúvidas. E de uns tempos pra cá, começou a ter muita cobrança em cima dele, né? Então, putz, o Flamengo não consegue jogar com Pedro e Arrascaeta, porque eles são lentos, porque não recompõem. E começou muito a discussão nas redes sociais do Flamengo, principalmente, né? Não do Flamengo, mas de flamenguistas, enfim, né? Do ecossistema flamenguista, de se isso era bom ou não, e muita gente cai em cima do Felipe Luiz, cai em cima da diretoria, que não renovou com o Pedro, e que não sei o quê, que ele tá sendo maltratado pelo clube, que o Felipe não gosta dele, que tem alguma questão ali, que ele é o melhor centroavante do Brasil, ele tem que jogar, né? Eu vi muito esse tipo de comentário, o Pedro tem que jogar, o Pedro é titular em qualquer time, o Pedro é seleção brasileira, é um absurdo ele não entrar em campo, sendo que ele já não estava conseguindo performar direito. E ele tá tendo oportunidade sim. O Felipe Luiz pôs ele pra jogar algumas vezes, inclusive quando ele não merecia. Inclusive quando ele não merecia. E ele não conseguia performar, cara. E aí é difícil mesmo de proteger. Só que tava chegando num ponto que tava rolando uma pressão, uma panela de pressão, que começou com aquela história do Boto há um tempo atrás, que vazou, que queriam vender o Pedro por 15 milhões de euros e tal. Essa panela tava ficando muito quente, estavam começando a fritar o Boto, a fritar o Felipe Luiz, a fritar qualquer um Arrascaeta, a fritar todo mundo. E aí, pelo visto, rolou um sinal positivo da diretoria e também do elenco, isso é muito importante de falar aqui, né? Que o elenco, muito provavelmente, ele cobriu essa atitude do Felipe Luiz, né? Ele concorda e até de certa forma é capaz de ter pedido um posicionamento técnico, né? Por quê? Porque esse tipo de fala que ele deu é muito incomum no futebol. Basicamente, se você expõe um jogador dessa forma, de duas uma, ou o elenco tá com o técnico e se ele não expusesse, ele perderia o elenco, ou então o técnico é louco e fez isso à revelia do próprio elenco.
E aí, dessa forma, ele perde o elenco inteiro, porque ele expondo um jogador, ele expõe o grupo. Então é óbvio que nesse caso, Felipe Luiz não é um tonto, e ele já sabia que isso seria perguntado na coletiva, tanto que ele diz isso no início da coletiva, né? Ele já veio preparado, alinhado com a diretoria, porque isso acaba desvalorizando um pouco o Pedro, então, pensando no lado de business, não é bom você expor dessa forma um ativo do clube, e alinhado com o elenco, que parece que, de acordo aí com reportagens e tudo mais, lideranças do elenco já tinham conversado com o Felipe Luiz pedindo algum tipo de posicionamento, né, quanto a isso, porque o Pedro, ao que tudo indica, né, estava fazendo corpo mole no treino. Teve aí um caso de que ele pediu para sair mais cedo do treino, alegando que estava com a perna pesada, mas pelo visto foi porque ele não participou do coletivo e tudo mais. Ao que parece também, ele já vem de algum tempo trabalhando mal nos treinos, parece que não colocando a carga e a intensidade necessária nos treinamentos, e isso, pensando pelo lado dos atletas, é uma coisa muito importante, né? Todo mundo ali é profissional e todo mundo ali está tentando dar o seu melhor. E quando eles percebem que alguém não está fazendo isso, que alguém não está entregando, mas está com a marra de querer ser titular, de querer jogar, pô, mas como assim, né? Todo dia ele não se dedica igual a mim e aí ele vai jogar no meu lugar, por quê? Porque ele tem nome? Alguns clubes isso acontece, né? Até no Flamengo isso já aconteceu muito. Só que eu discordo. Eu acho que o trabalho no dia a dia, que é quem vê basicamente é o técnico e os seus auxiliares, isso tem que ser imperativo na hora de você escalar ou não um jogador, seja no banco, seja titular. E parece que o Pedro não estava muito dentro dessa linha. E aí o Felipe Luiz ainda afirmou de que ele estava com todas as estatísticas lá daquele GPS, que eles usam aquele colete, né, com um aparelhinho, para medir um monte de questões físicas, de corrida, de sprint, pipipipopopó. Parece que o Pedro era o último em todos os aspectos que o GPS analisava. Atrás de jogadores com mais idade do que ele, atrás de jogadores da base. Então, pô, como é que pode você estar performando fisicamente em todos os aspectos pior do que um garoto de 18, que vai ser bom em uns e ruim em outros, por questões físicas de corpo, e pior do que atletas de 35, 36 anos, que são bem mais velhos, estão com o corpo mais pronto, mas já não tem mais aquela explosão toda? Cara, como é que o Pedro, aos 28 anos, performa pior do que todo mundo em tudo, cara? Não dá pra ser assim. Claramente tem algo errado. Óbvio, pode ser uma questão psicológica, né? Um pouco uma questão de falta de vontade, uma questão ali de falta de perspectiva, a volta da lesão. É claro, tudo isso impacta. Ninguém que estava pedindo pro Pedro ser o grande Pedro da melhor fase da carreira dele agora. Não. Só que ele tinha que, no mínimo, estar entregando nos treinos, que é o que ninguém sabia porque ninguém vê. Só que o Felipe Luiz deixou isso muito claro. Ele nos treinos não entrega. E acaba que é por isso também que no campo acaba não conseguindo fazer nada, né? Hoje em dia o futebol, cara, é de altíssimo nível, de altíssima intensidade. Raros são os casos em que um centroavante ou qualquer jogador consegue não se mexer direito em campo e mesmo assim estar no maior nível do futebol, que é, enfim, Campeonato Brasileiro, campeonatos europeus, até alguns campeonatos de fora da América do Sul e da Europa, enfim. É difícil, cara. Você vai falar do Messi, que não se mexe na MLS, mas, pô, o cara é o Messi, né? Você vai falar de, sei lá, cara, nem sei se tem um outro cara que faça isso, né? Até no Real Madrid, que o Vinícius e o Mbappé, que não estão ajudando muito a marcar, por exemplo, estão sendo cobrados. E o Real Madrid não consegue performar. Quando joga contra times de grande poderio, o Real Madrid perde, porque tem dois a menos marcando. E hoje em dia no futebol, isso é muito importante. O PSG, que tem grandes nomes, é verdade, mas que não é, meu Deus, o melhor elenco de todos os tempos, hoje em dia, foi praticamente campeão de tudo. Só perdeu agora a final do Mundial de Clubes. E com um time que defende igual louco e ataca igual louco e todo mundo se dedica e corre muito. O Mbappé, o próprio, quando estava no PSG, não se encaixou e foi posto para fora. E aí o PSG ganhou tudo e o Mbappé não. Óbvio, essas coisas não são tão preto no branco. Só que ajudam a explicar como funciona o futebol de hoje. E se o Pedro não ficar atento quanto a essas questões, ele vai ficar para trás. Não só no Flamengo, mas talvez na questão de mercado total dele, né? Porque ele já não pode jogar outro time brasileiro nessa temporada. Já fez aí o mínimo de jogos no Brasileirão e já jogou a Copa do Brasil, então não pode mais participar de virtualmente nada. Não seria negociado para um time do Brasil. Cara, iria para onde? Hoje, Pedro, voltando de lesão dessa forma, não tem espaço em time europeu, a não ser em times muito fracos e sem perspectiva de carreira. Vai jogar onde? Na Rússia, na Arábia ou na Turquia? Não vejo outro caminho que pague o que ele quer e que seja minimamente competitivo para o que ele almeja ainda de carreira.
o melhor lugar para ficar é de fato no Flamengo, onde ele, querendo ou não, é um ídolo da torcida, recebe um excelente salário e tem muito prestígio. E é até um caminho mais fácil para uma seleção e potencial. Mas se ele mesmo não se dedicar, se ele mesmo não quiser, quem é que vai querer por ele, né? E eu acho que foi muito. Cara, no fundo, o futebol precisa mais de entrevistas, né? De coletivas, como o Felipe Luiz fez. Que deixem as coisas claras, que não deixe brecha para achismo. Não é que eu ache isso, que um jornalista acha aquilo, outro jornalista acha aquilo outro, e aí fica um disse-me-disse, cada um tem uma fonte, que é o cara do Pedro, que é o cara do Flamengo, que todo mundo fala nas entrelinhas, nada fica claro. Isso é muito comum no futebol, né? Todo mundo já viu isso 1 milhão de vezes. Que todo mundo sabe o que tá acontecendo, só que ninguém fala nomes, aí ninguém diz, não sei o que, fica meio... E no final das contas a corda parte pra cima de alguém, que perde o emprego. Normalmente é assim, né? O jogador é posto pra fora, o técnico é posto pra fora, e só anos depois o cara vai lá e conta os bastidores, não sei o que lá. Eu entendo, faz parte, né? Só que, cara, tem que ter mais verdade também. E essa entrevista do Felipe Luiz foi verdade, de maneira educada, de maneira honesta, de maneira clara pro torcedor, pra imprensa, pro elenco e pro jogador que ele estava falando sobre. Em nenhum momento ele escondeu, e ele deixou muito claro, se o Pedro voltar a treinar bem, ele volta a jogar. Não existe um problema pessoal. Se ele voltar a performar no treino, ele vai ser titular. Ele vai voltar a ter oportunidade. Né? Ele até fala, eu não preciso que me abrace, eu só preciso que jogue. E é verdade. No fundo, é verdade. Para ser um jogador de alto nível, exige-se alto nível o tempo inteiro. Alto nível dormindo, alto nível almoçando, alto nível treinando, alto nível no ônibus indo pro jogo. É o tempo inteiro. Senão, meu amigo, você acaba perdendo seu espaço. Se ainda tem chance dele ficar ou não no Flamengo, cara, é difícil de saber exatamente por essa restrição de mercado, né? Eu acho que, cara, é um clima esquisitíssimo, fica um clima meio bizarro, ainda mais porque, pelo visto, o elenco não tá muito fechado com o Pedro. Então, de duas uma. Ou o Pedro vai manter o ego e não vai querer abaixar a cabeça, e aí dessa forma não tem caminho mesmo, ele vai ter que sair. Mas se sair, eu não tenho ideia de pra onde ele vai, porque não tem muita opção, os empresários dele vão ter que fazer mágica para conseguir levar o Pedro para algum lugar que o Flamengo aceite e que o próprio Pedro queira também. Ou então ele vai ter que abaixar a cabeça, pedir desculpa e trabalhar. E aí, com o tempo, trabalhando no dia a dia, por ser bom como ele é, ele vai acabar tendo oportunidade de novo. E aí, meu irmão, o futebol, ele acima de tudo se diz em campo. Se o cara entra em campo e faz gol, tá tudo resolvido. O futebol é feito de gol e é feito de vencer. Se o time vence, é uma bosta, mas não para de ganhar, tá tudo bem. Se um jogador é horrível, mas faz gol todo jogo, tá tudo bem também. Futebol é gol e vitória. Se ele conseguir fazer gol e o Flamengo continuar vencendo, ele pode muito bem dessa volta por cima, porque ele tem um carinho necessário para isso dentro do clube. Mas vai depender dele, se ele vai se esforçar ou não. Ao que tudo indica, ele fez uma reunião a portas fechadas com o elenco, sem o Felipe Luiz, em que ele deu o lado dele, se explicou e tudo mais. Pelo visto, não pediu desculpas. Ele meio que fez uma meia-culpa do que está acontecendo, né? Das questões aí com a diretoria, que ele sentiu, que ele de fato estava treinando mal. Ele meio que admitiu que ele não estava treinando bem, que ele estava perninha, não sei o que lá, e que isso vai mudar. E emitiu uma nota oficial para público, né? Meio que para torcida, digamos assim, falando que vai se dedicar e não sei o quê, e que, enfim, é quase como um página virada, né? Tipo assim, entendi, recebi o recado, página virada. Só que ao mesmo tempo, e por isso levanta dúvidas, em nenhum momento ele pede desculpa, nem escrito, né, para a torcida, nem pelo visto internamente para os jogadores. Não existiu uma conversa com o Felipe Luiz e o time tá treinando. Então, não sei como é que vai ficar isso. Ele não vai falar com o Felipe Luiz? Ele não vai se desculpar? Ele não vai, no mínimo, entender o que aconteceu? Ele falou que o tom foi acima, foi meio desrespeitoso. Eu não achei, mas de fato, é um tom incisivo. Foi de propósito para incomodar. Foi de propósito, é óbvio. Foi para ser chocante que o Felipe Luiz falou as palavras que falou, né? Agora, se o Pedro quiser e se esforçar para tal, ele tem caminho no Flamengo por quanto tempo ele bem entender. Mas se ele ficar, né, meio assim, aí eu não sei. Talvez, enrolando até o fim do ano, se nada acontecer, ele pode ser negociado por outro time do Brasil. Acho pouco provável, e ele teria mais 1 ano ainda de contrato. O Flamengo, duvido que negociaria ele internamente. Seria para fora.
O futuro dele agora é incerto, muito pelo jeito dele, pelo visto nos treinos, e não pelo futebol que ele de fato apresenta na carreira, né? Situação curiosa, mas isso também conta no futebol. Ainda mais porque tem alguns históricos. Tem entrevista do Davi Luiz, quando foi já com Fortaleza, né? Que ele fala que o Pedro tinha umas questões já de intensidade, de querência em treino e não sei o quê. Começaram a buscar alguns relatos de outros jogadores antigamente, até do próprio Felipe Luiz, quando era jogador, de que o Pedro tem sim alguns problemas comportamentais, não de ser má pessoa, mas de ser meio, né, de ser meio assim, de ser meio cansado, de não estar muito afim. Então essas coisas vêm à tona, né? Chega um momento que isso tudo aí cobra um preço. Vamos ver no que vai dar. Eu, como torcedor do Flamengo, quero que o Pedro fique, porque o Pedro é um grande jogador e um grande ídolo já do clube. Mas eu também acho que o Felipe Luiz está certo. E se eu tiver que tomar um partido, é um ou outro. A corda vai partir para algum lado. Você tem que decidir, é Pedro ou Felipe Luiz? Eu fico com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, para mim, é muito mais importante pro Flamengo, até mesmo na história do clube, tá? Eu acho o Felipe Luiz um ídolo maior do que o Pedro. Essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente não vai achar porque o Pedro faz gol. Mas pelo que o Felipe fez como jogador e agora como técnico e tudo mais, eu considero ele um ídolo maior. Mas aí é uma opção pessoal. Eu ficaria com o Felipe Luiz se fosse necessário, mas se possível com os dois, que eles se resolvam, deem as mãos, né, como homens adultos e tudo siga. Essa é a minha opinião. Assunto interessante, né? E o vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu achava que ficaria, mas eu falo pra caramba, então não tem jeito. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Compartilhem, deixem um like, mostrem aí pro pessoal. Essa semana teremos mais vídeos, por sinal, amanhã já teremos mais um vídeo. Eu sei que eu falo isso direto e não tem. Eu falo, vai ter vídeo na quinta, e não tem vídeo na quinta, só tem vídeo na semana seguinte. Mas essa semana vai com certeza ter vídeo hoje, amanhã e muito provavelmente pelo menos mais um vídeo até o fim de semana. Muito obrigado, pessoal, por continuarem vendo os vídeos. Um abraço e até a próxima.